eu vou tratar de diversos temas aqui nessa live. Bom, vou começar aqui pelo que disse o Dr. Luiz Felipe França, que já está apontando 3,3% para o governo do Paraná, né? Ele respondeu aqui, né, uma outra pessoa, que falou, homens são provados em momentos difíceis. O cara coloca isso para criticar um cara que venceu pensamentos pecaminosos e teve a filha. Se formos aplicar essa sua regra implacável, grandes figuras bíblicas não passariam no teste. São José, diante de uma gravidez inesperada, teve o pensamento de abandonar Maria secretamente. Ele cogitou a pior saída no silêncio do pânico, mas não executou. Ele venceu o próprio medo e assumiu o filho. Já São Pedro, no momento mais difícil, negou Jesus 3 vezes e teve sua covardia registrada para sempre na Bíblia. Homens são provados em momentos difíceis, sim, mas a prova não é a ausência do desespero ou de pensamentos de fuga. A prova é a decisão final. O Guto teve o pensamento, lutou contra ele e a filha nasceu. Julgar a hesitação superada como se fosse o ato consumado não é moralidade, é oportunismo, diz Dr. Luiz Felipe França. E aí, né, esse tipo de pensamento, né, eu tô com o áudio aqui ligado, já ocorreu em diversos casos muito conhecidos. Eu vou mostrar alguns deles aqui. Esse aqui vocês já conhecem, né? Bolsonaro já defendeu o aborto e citou situação com Jair Renan. Ele afirmou que a decisão de seguir adiante com gravidez foi da mãe de Jair Renan. Ou seja, não foi dele, né? Não foi dele. Isso aqui é matéria registrada dos anos, acho que é 2013, algo por volta ali dessa década. E no meio disso, apareceu várias pessoas, né? De pessoas super virtuosas, né? Para falar sobre Guto Zacarias. Dentre eles, apareceu, não o meu querido irmão Marcelo Brigadeiro, mas eu peguei esse vídeo dele aqui porque ele mostra, para quem não se lembra, o caso de um procurador, né? Acho que é procurador, ou seja, promotor de justiça, né? Que foi tratado como o Batman. Ele foi descrito como um Batman, que prendia muito vagabundo, que era um Batman da moralidade. Ele foi defendido no canal do vagabundo, do pilantra, do Nando Moura. Então vamos só lembrar esse caso aqui para você que talvez não conheça. Que está respondendo, veja. Em resumo. Vou botar aqui. Esse Aumenta aqui o som é o aí, promotor Brigadeiro. que o Nando ficou divulgando, falando que o cara era foda. E aí eu fiz ele confessar que ele está respondendo pela Lei Maria da Penha por agressão à sua ex-companheira. Olha o que ele diz. Em resumo. Vamos lá, tá? Eu não sei o caso desse cara, mas olha aqui o que ele diz e o que o próprio Nando Moura diz sobre o caso. Isso aqui vai ser um recado a todos vocês. Eu respondo sim a uma ação penal que envolve violência doméstica. Mas mais do que qualquer receio, medo de condenação, só de estar envolvido nisso, para mim, que sou honesto e defensor da lei, é uma baita de uma vergonha. E eu não tenho problema nenhum em também pedir desculpas agora, em público, o que eu já fiz muitas vezes no particular, a todas as pessoas envolvidas. Ele não só confessa que está respondendo, como ele diz que já pediu desculpas diversas vezes para as pessoas envolvidas no processo. O que, para mim, na minha opinião, configura uma confissão de culpa que realmente ele agrediu a sua ex-companheira. Na minha opinião, é o que parece, né? E aí, quando o Nando vai falar sobre isso, olha o que ele fala. O que ele disse? Presta atenção. Eu imagino que ele deva julgar, né? Que ele deva fazer um vídeo dizendo que o sujeito agrediu a ex-esposa, acho. Porque essa é a régua dele. Vamos ver? For culpado, transitado e julgado, que pague. Eu não estou pedindo voto para doutor Adolfo Vaz. Doutor Adolfo Vaz não é candidato a governador. São vocês que passam pano para a merda toda. Calma aí, Nando. Fala de novo, Nando. Como é que é? Em julgado, sabe? E na descrição. Eu não preciso defender ninguém, Oscar Grossa. Hã?
Se for culpado, transitado em julgado. que pague. Eu não estou pedindo voto para a doutora Adolfo. Então precisa ser transitado em julgado, certo? Imagino que deva ser essa a lógica que ele aplica ao falar de qualquer pessoa do Movimento Brasil Livre, certo? Imagino que seja, porque, né, tem que fazer sentido. Sempre que aparece um gado de batalha, o gado, porra, não seja burro, cara, fica assistindo a live só. Se você comenta aqui, eu te oculto aqui com um clique, cara. É muito rápido fazer isso. Né? O Eduardo, eu não sei se você é um gado de batalha, meu caro. O que o Nando Moura tem a ver com isso? Puta que pariu, né, cara? Puta que pariu. Fiquei só Parei de escrever errado em primeiro momento. Eu vou colocar aqui um vídeo de um cara que eu não tenho a menor simpatia com ele. Que é o Rony Gabriel. Tá? Por que eu não tenho simpatia com ele? Porque eu já vi vários ataques dele feitos ao MBL e acho que, inclusive foi debater com o Arthur, perdeu o debate lá pro Arthur, fez um monte de corte, tudo descontextualizado para dizer que o cara venceu o debate. Vamos ver o que ele... Porque aqui ele teve uma postura bastante ética. Isso precisa ser falado, precisa ser pontuado. Vamos ver o que ele, como adversário, poderia ter feito. Ou poderia ter falado, e o que ele falou? Estou vendo um adversário aqui, não estou vendo alguém do MBL ou da Missão. Do MBL, do Partido Missão. E a questão é que ele induziu, né, no passado aí a ex a fazer um aborto e coisas do tipo. Bom, vocês viram o vídeo porque esse vídeo atingiu mais de 1.500.000 visualizações em algumas horas. O detalhe é o seguinte, até ontem, até eu trazer as provas, até eu demonstrar realmente a veracidade dos fatos, que de fato isso aconteceu, que de fato isso tá no processo, o Ministério Público tá investigando, tudo é real, né? Mas eu resolvi que eu arquivei o vídeo aqui no meu Instagram e eu vou explicar pra vocês os motivos. Diferente de ontem, hoje o Guto Zacarias e sua ex-namorada vieram e trouxeram a verdade dos fatos. Sim, até ontem estava negando a militância do MBL, atacando todo mundo que estava divulgando esse assunto, e hoje ele trouxe a verdade dos fatos. Ele reconheceu que foi um erro, uma conversa que ele teve com a ex no passado, assumiu como um homem, né, que aqueles áudios eram verdadeiros, e também assumiu que se arrependeu de ter tido essa conversa à época, ao mesmo tempo que pediu desculpas e deixou claro que sim, ele luta contra o aborto, até para que outros jovens, enfim, não passem por isso. E qual que é a minha postura aí diante de tudo isso? Primeiro ponto, o Guto Zacarias do MBL Missão, ao qual vocês sabem que a gente tem muitos embates por aqui. E muito por discordar das posturas deles em alguns momentos, e não nego que em muitas posturas, né, muitas coisas que eles falam, a gente acaba concordando. E aborto é um assunto que quando falam comigo, é um assunto que me pega muito, é muito sensível. Eu vou dizer um motivo para vocês. Primeiro que eu nunca estive no lugar do Guto, nunca estive no lugar da ex dele, mas eu já estive no lugar da filha deles. É isso mesmo, faz parte da minha história de vida isso, e um dia eu vou contar pra vocês isso com calma. Detalhe é que eu luto veementemente contra o aborto e não é de hoje. Porque ninguém tem o direito de tirar uma vida, tirar as possibilidades e tirar o futuro de alguém que ainda não nasceu, alguém que é inocente e que pode ter um futuro brilhante. E o detalhe é que eu não posso aceitar as pessoas que usam dessas pautas como o anti-aborto ou pautas conservadoras. De fato, é um fato que o MBL tem uma postura de atacar muito a própria direita, o próprio bolsonarismo por questões menores e não as questões ideológicas. E também usam dessas pautas. A hipocrisia é algo que me incomoda muito e precisa ser exposta. Só que diante disso tem um detalhe. O Rony Gabriel não ataca as pessoas. O Rony Gabriel ataca as ideias. E as ideias erradas que vêm de pessoas que fazem coisas erradas. E a outra questão é que antes de eu ser político, antes de eu estar vivo, eu tenho a plena convicção de que Deus me escolheu no ventre da minha mãe ainda, como diz a Bíblia. E eu sou um cristão. Então essa nova postura de assumir, de tomar responsabilidade para si, dizer de fato eu errei, estou arrependido e sou contra isso, me obriga a ter uma postura como cristão, que foi a de apagar um vídeo e dizer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Vai, não peques mais, né? Se arrependa daquilo que você cometeu de errado. Porque todos nós somos seres humanos e acabamos cometendo erros durante a nossa vida. Então o detalhe aqui é o seguinte, eu continuo não concordando com aquilo que ocorreu no passado, mas houve um arrependimento, uma confissão, a família existe e essa menina precisa de
todo amor, carinho e cuidado que somente os pais dela podem dar nesse momento. E não cabe a mim, e entendo que não cabe a ninguém, mas isso fica da consciência de cada um, utilizar essa questão que pode atingir uma vida de uma criança, principalmente, simplesmente pelo MBL ou missão serem desafetos políticos meus, eu jamais vou usar isso politicamente. Então minha postura de ontem foi a da denúncia, de mostrar a hipocrisia, de mostrar que não era aquilo que eles defendiam. Mas a de hoje, diante do arrependimento e da confissão, a minha postura foi outra. Então, gente, por isso que eu apaguei o vídeo. E a única coisa que eu tenho a desejar nesse momento é que Deus abençoe a vida dessa menina, que Deus abençoe essa família, né? Essa mãe, esse pai, que possa prover tudo que ela precisa, porque a gente não sabe quem ela pode ser no futuro, e ela merece um futuro brilhante longe desse tipo de erro que ela não tem nada a ver se alguém cometeu no passado. Então minha postura diante de tudo isso é o seguinte, que Deus abençoe a vida de cada um. E sobre esse assunto da vida pessoal deles, eu não comento mais. Isso aí fica a cargo da justiça e da colheita daquilo que foi feito ou deixou de ser feito. Mas da minha parte, meu embate continua sendo ideológico e vou continuar tendo embates com o MBL quando eu achar que eles estão errados. Mas nesse ponto eu não toco mais porque ele teve uma postura de homem. Ah, Rony, mas se fosse com você eles não iam perdoar. Provavelmente não. Mas como diz minha mãe, eu não sou todo mundo e não preciso ser igual a ninguém. Tá bom? Princípios, acima de tudo, acima da política, acima de divergência, acima de qualquer coisa. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então eu fiz um vídeo sobre... Bom, postura bastante decente dele. Postura bastante decente. E melhor até do que de algumas pessoas, falsos moralistas, né? Que estão dizendo, não, o MBL, né? O Guto tem que ser expulso, sei lá, ele tem que, não sei, ele tem que ir pra forca, né? Ele tem que ir pro secote. Veja só, da mesma forma que eu fui, aliás, da mesma forma que eu, na cassação do Arthur, no áudio do Arthur, o áudio tá baixo? Não, tá bem, tá ok. No mesmo caso do áudio do Arthur, qual foi? No primeiro momento, sempre gera um desespero das pessoas, né? Meu Deus, o mundo acabou. Vai sair um... O áudio do Arthur não continha nenhum crime, né? Isso ficou claro pra todo mundo. O áudio do Guto teria crime se ele tivesse efetuado aquilo. Ele não fez. Não fez. E mais do que isso, quem somos nós para julgar algo que a própria mãe da criança diz que não ocorreu? Veja, se ela estivesse dizendo outra coisa, com base também no que foi divulgado, e ela dizendo outra coisa, é uma história. Ela dizendo que se arrependeu, que foi mal orientada por um advogado, do qual, inclusive, diz que já trocou, e por algo que não veio a ser cometido. Então, qual que é o crime aqui? Mas, esse processo, pessoal, vocês precisam entender. Por que o processo é sigiloso? O processo é sigiloso porque envolve uma criança. Porque é um caso, né, grave por envolver uma criança. Agora, e aí, né, eu vejo algumas pessoas, não, mas ele disse que estavam atacando ele e tal. Isso obviamente foi um ataque, isso foi um vazamento. Isso foi feito com o objetivo. Veja, se fosse você, Joãozinho da esquina, sofrendo uma acusação, que depois a própria pessoa pede pra retirar, e o teu processo é sigiloso, o teu processo jamais seria vazado. Jamais seria vazado. Ele seria concluído. Iam olhar, pô, a pessoa aqui que denunciou tá falando que nada a ver isso aqui. Dizendo que se arrepende. Né? Que colocou, que um advogado orientou a fazer isso. O crime não ocorreu. A justiça vai dar o parecer dela. E por isso o caso é sigiloso. Porém, só vaza um caso sigiloso desse, porque é uma pessoa com exposição política. Ponto. Você, Zezinho da esquina, jamais teria isso. Rafael Oliveira, uma ação pública incondicionada. Meu amigo, vai estudar direito.
Você, inclusive, está bloqueado aqui no canal. Vai estudar. Vai estudar. Vai estudar. Não seja burro. Não seja burro. Não seja burro. É uma ação... É óbvio que a partir do momento que o Ministério Público denuncia, ele é o autor ali naquele momento. Porém, é um processo sigiloso por envolver menor de idade, o seu imbecil. Por isso que quem vaza isso de maneira criminosa está cometendo um crime. Ponto. Ponto. Quem vaza isso está cometendo um crime. Quem vazou isso cometeu um crime. Um crime muito claro. Né? Esposa, criança, esposa, mãe, enfim. Todo mundo. E mais do que isso. É um caso muito claro em que basta você olhar, né? Cadê aqui? Vou até colocar o Instagram. Do Guto. Aqui. Se houve um crime, então quem que é essa pessoa aqui no... Quem que é essa criança aqui? Quem que é essa criança aqui? Se houve um crime. Se houve um crime, quem é essa criança? Ah, Renato, mas o Bolsonaro... Eu vi esse argumento aqui, né, de alguns. Ah, mas o Bolsonaro, né? Ele não cometeu o golpe. Ele não cometeu o golpe. Se o Guto tivesse ido até uma clínica, se o Guto tivesse pago um médico para realizar a... Vou chamar de interrupção aqui, porque eu não sei se o YouTube tem algum tipo de censura com isso. Tivesse pago o médico, tivesse se reunido com ele várias vezes, tivesse tido coação, né? Ou seja, você vai fazer isso aqui e foda-se. Aí seria um crime. Não precisaria ter ocorrido de fato, mas já seria. Só que isso não ocorreu. Da mesma forma que no caso do Bolsonaro, ele se reunir com 1 milhão com generais, os comandantes das Forças Armadas por 14 vezes depois da eleição, falado isso abertamente, enfim, todos... Não vou ficar usando o paralelo do Bolsonaro, mas é simplesmente essa a pequena diferença. Agora, você pensar algo e falar algo, isso não é um crime. Isso não é um crime. Ainda mais se aquilo você, obviamente, se arrepende, se a própria pessoa que supostamente seria a vítima diz, não é um crime. Está errado isso aqui. Eu errei, eu não deveria ter feito isso. Assim, não teve vítima nenhuma, né? Mas é super criminoso. Então, pelo amor de Deus, coação não é crime. Eu não disse que coação não é crime, sua anta! Eu não disse que coação não é crime. Eu disse o que é coagir. O que é coagir? Pesquise o que é coagir uma pessoa a fazer algo. Eu chegar pra ela e falar, você vai fazer tal coisa e foda-se. Vai fazer, senão vou fazer sei lá o quê. Isso é coação. O chat está infestado de gados de batalha. E olha só, hein? Ainda nem veio aqui o... Será que o Junito terminou a live dele? Não terminou. O pessoal só migrou de lá pra cá, inclusive. Muito obrigado aí quem veio. Verifica a inscrição no canal. Verifique a inscrição no canal. E aí, né? Apareceu sobre esse caso. Cadê aqui? Com o que você... Aliás, curioso aqui, né? Nos comentários aqui eu vi o Lucas Bove, que é deputado bolsonarista. Eu vi aqui outro aqui, o deputado Léo Siqueira. Gosto bastante dele. Força nessa fase difícil, eu acredito na sua hombridade. Mas aí me aparece, né? Aliás, a militância do MBL agiu corretamente, né? Nesse caso, né? Não se assustou, como fez lá, por exemplo, com o caso do Arthur. Oh, meu Deus! Precisamos sinalizar uma virtude aqui.
Precisamos sinalizar uma virtude, oh meu Deus! Né? Isso não ocorreu dessa vez. Isso é um sinal grande de maturidade política da militância do MBL. Eu vou responder todos os live pics, tá? Todos os live pics. Fiquem absolutamente tranquilos. E os superchats vou responder no final, tá? Mas vou responder também. Então, mandem o seu live pix. Então, Renato, qual é a sua opinião, né, sobre isso? A minha opinião é a opinião da mãe da criança. Minha opinião é a dela. E ela deixou bem claro. Pra quem assistiu. Ela publicou 2 vídeos, né? 2 vídeos com o Guto. No meio disso. Cadê aqui? No meio disso. E com o que você deve se preocupar de fato, né? É com esses resultados aqui que vão aparecendo, né? E é por isso que vai aparecer, assim, quem assiste as nossas lives, a gente avisou, vai ter ataque, vai ter baixaria, vai ter tudo. Vai ter vazamento, vai ter tudo daqui pra frente. Por quê? Porque o Renan Santos, na última pesquisa Atlas, pontuou muito à frente dos governadores, tá? A pesquisa Atlas colocou ele em Santa Catarina com 6,6%. A gente recebe trackings de pesquisas que o Renan já tá aparecendo com 7, 8, tá? Talvez aqueles 10% apareça antes. E um sinal grande disso foram as pesquisas. As pesquisas feitas nos estados. Nos estados. O Marcelo Brigadeiro pontuou 5,7%. O Ben Mendes pontuou 5,2%, 5,3%. O Luiz Felipe França subiu para 3,3%, num cenário muito difícil. Lá no Paraná. Tá? E agora, o Renan Ralais. Vocês conhecem o Renan Ralais? O Renan Ralais é nosso pré-candidato ao governo de Pernambuco. Ele apareceu numa pesquisa espontânea com 0,4 na frente do grande Jones Manuel, tarado de Kiev, seus fascistoides do caralho, seus fascistoides do caralho. Né? O Renan Ralais tá à frente dele. O Renan Ralais, dos nossos pré-candidatos, é o mais desconhecido. E aparece na frente de outros caras lá que são deputados no estado de Pernambuco, que se colocam ali como pré-candidatos, né? Tinha pessoal que fazia piadinha, né, com o Brigadeiro. Olha, o Brigadeiro tem 0%, né? Parece que não é mais 0, né, pessoal? Ou uns imbecis, né, que pegaram uma pesquisa do Renan, que era 3%, aí dizia, não, o Renan saiu de 0,1 para 0,2, para 0,3, para 0,4, para 0,5, para 0,6, para 0,7, para 5. Para 5. Para colocar candidatos a governadores. Atrás dele. Então, meus caros, ataques como esses vão aparecer, e aí vai aparecer um monte de bot, de conta criada agora. Nossa, vocês têm que fazer sei lá o quê. Você tem que fazer não sei o quê. Aliás, aproveitar a Páscoa também. Feliz Páscoa aí a todos. Espero que vocês tenham aproveitado com suas respectivas famílias. É muito curioso, né? Os juízes da internet, né? Os que passam a condenar, são que apontam o dedo. Nossa, está condenado. Onde já se viu, né? Os moralistas de goela,
né? Bastante curioso isso. Eu vou responder Live Pix já agora, então, sobre este caso, antes de eu avançar em outras pautas, tá? Antes de eu avançar em outras pautas. Pô, 1982 Pretinha, você não tá mais de moderador aí do canal, cara? Por quê? Vamos pro Live Pix. Se você quiser mandar mensagem, mande teu Live Pix, beleza? Pimba! Gabe mandou R$ 9,14. Renato, descobrimos quem lavou 400 milhões em superchat foi o Junito. KKK, ele faturou muito nas livres falando do Guto, KKK. Pois é, cara. O Junito tá sempre... O cara tá cronicamente online, né? O cara tá cronicamente online. Então ele